Olá pessoal, meu nome é Milen Castro, eu sou promotor de justiça no estado da Bahia e hoje nós vamos conversar sobre algumas questões que são atribuídas geralmente aos conselheiros tutelares como atribuições e que na verdade merecem uma certa cautela na sua execução ou nem poderiam vir a ser efetivamente executada por esse colegiado. Então, como nós sabemos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao criar novos institutos, veio a estabelecer um novo panorama, um novo paradigma de como deveria ser tratada a questão da criança e do adolescente mediante políticas públicas no Brasil. E um desses novos órgãos, desses novos institutos que foram criados foi o Conselho Tutelar. Esse órgão que não existia um similar dentro do Brasil, e que veio a assumir algumas funções que tinham uma responsabilidade que era atribuída à autoridade judiciária até então, ou a outros órgãos, e que passou a ser feito por aquelas 5 pessoas que são escolhidas pela comunidade, dentre as pessoas que convivem naquela comunidade, que, portanto, conhece a realidade das pessoas que ali moram, para poder efetivar as medidas de proteção das crianças e dos adolescentes daquela região. Como nós sabemos, o foco principal do Conselho Tutelar é a proteção, a aplicação de medidas protetivas a crianças e adolescentes. Então, em momento algum, a gente deve associar a figura do conselheiro tutelar como punição de crianças e adolescentes. O que significa dizer que associar a ideia de medidas socioeducativas à figura do Conselho Tutelar é, na verdade, um grande equívoco. E muitas vezes, pessoas que vivem na comunidade buscam o conselheiro tutelar como o responsável por punir aquela criança ou adolescente que esteja cometendo um ato ilícito. Esta é uma visão totalmente equivocada. O conselheiro tutelar não deve ser visto como o responsável por uma carrocinha de crianças e adolescentes, como algumas vezes as escolas, diretores, vizinhos buscam o conselheiro tutelar para que deem um jeito naquele menino que está fugindo ao comportamento devido, que fez alguma coisa errada, alguma coisa desse tipo. Então nós vamos buscar sempre associar a figura do conselheiro tutelar à proteção, ainda que seja do adolescente envolvido em ato infracional. E a responsabilização daquele adolescente, ele sempre diz respeito à autoridade judiciária, ao sistema de justiça. Continua a ser judicializada a questão. Obviamente que a gente sabe que a aplicação de medidas a crianças envolvidas em atos infracionais é de atribuição do Conselho Tutelar. Mas mesmo assim, o foco deve ser a proteção, porque ao Conselho Tutelar só compete aplicar medidas de proteção para crianças envolvidas em atos infracionais. Para o adolescente envolvido em ato infracional, a única atividade que o Estatuto prevê diz respeito à execução de medidas protetivas quando estabelecida pela autoridade judiciária dentro do processo de responsabilização do adolescente envolvido com ato infracional. Veja bem, execução de medidas protetivas, nunca uma medida socioeducativa. Então, outra questão importante de ser atentada diz respeito à presença do conselheiro tutelar nas delegacias. Então, muitas vezes, as autoridades policiais, quando apreendem um adolescente a quem é atribuído um ato infracional, convoca o conselheiro tutelar para que se faça presente durante a oitiva ou convoca o conselheiro tutelar para que possa buscar a família do adolescente e tomar algumas outras providências. Então, é correta ou deveria ou não deveria o conselheiro tutelar se fazer presente à delegacia nesses casos? Veja bem, não é que não seja correta a presença do conselho tutelar na delegacia.
Em qualquer lugar onde exista a possibilidade de um adolescente envolvido em ato infracional estar em situação de risco, o conselheiro tutelar pode e deve fazer-se presente para garantir o direito daquele adolescente, daquela criança. Mas não é obrigatória e nem é devidamente tratada esta questão, muitas vezes pelas autoridades policiais. Então, o conselheiro tutelar, ele não substitui em momento algum a presença da família do adolescente. Então, primeiro, quando quando o adolescente envolvido em ato infracional é apreendido ou está sendo inquirido, ele deve estar acompanhado do seu representante legal. E cabe à polícia, à autoridade policial, manter o contato com a família para que o pai, a mãe ou o outro representante legal do adolescente se faça presente naquela repartição. Isso não significa dizer que na cooperação que existe entre os órgãos, que o Conselho Tutelar não possa colaborar e não possa entrar em contato com a família quando acionado pela Polícia Militar, que muitas vezes, exatamente por ser conhecido da comunidade, o conselheiro tutelar sabe quem são as pessoas daquela família, daquele adolescente. Mas a obrigação é da polícia buscar o representante legal quando apreende um adolescente envolvido em ato infracional. Outra questão, não cabe ao conselheiro tutelar ser o curador daquele adolescente, substituindo a presença do representante legal. É a família que tem que se fazer presente. Não o conselheiro tutelar ficar substituindo aquele representante daquele adolescente. Obviamente que o conselheiro tutelar pode se fazer presente para averiguar se houve maus tratos, se o adolescente está em cela devida e acionar o Ministério Público ou até mesmo conversar com a autoridade policial para dizer que os direitos daquele adolescente não estão assegurados. Mas não como representante legal, frise-se, do adolescente. Isto é uma atribuição da família. E, em caso de o conselheiro tutelar estar sendo convocado para exercer uma atribuição indevida, compete a ele dialogar com a autoridade policial, né, para que seja feita a devida correção e para que o adolescente possa receber o devido acompanhamento do seu representante legal. Outra questão que nós temos que atentar diz respeito principalmente àqueles conselheiros que estão iniciando o mandato e, na ansiedade de proteger a criança e o adolescente, acabam se excedendo e se esquecendo dos postulados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz respeito aos indevidos pedidos de representação ao Ministério Público para os casos de destituição do poder familiar. Temos que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem como postulado, um dos seus postulados principais a preservação da criança e do adolescente dentro da sua família natural. Então, uma das razões exatamente que o diferenciam do Código de Menores diz respeito à valorização da família, a valorização do pai, a valorização da mãe como a figura principal na vida da criança e do adolescente. Antes, durante o Código de Menores, tudo era motivo para institucionalização de crianças e adolescentes. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda que todas as medidas devam ser adotadas no sentido de manter a criança e o adolescente com vínculos à sua família natural e de certa forma, também com a sua família estendida. Então, quando muitas vezes o Conselho Tutelar se depara com uma situação de desrespeito, de violação do direito daquela criança ou do adolescente pela própria família, e isto é muito possível de acontecer, porque muitas vezes a família, por ser o local, o grupo a que o adolescente está vinculado e ao qual se mantém por mais tempo ligado, é o maior violador de direitos.
Mas isso não significa dizer que tudo é causa para a destituição do poder familiar. Para isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, estabelece diversas medidas protetivas, diversas medidas do artigo 101 e do artigo 127, entre outras estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que o conselheiro tutelar deve aplicar e deve buscar para corrigir o foco daquela família que possa estar violando o direito de um dos seus filhos, seu irmão, algum daquelas crianças e adolescentes, para evitar que a criança ou o adolescente seja retirada da sua família natural. Então, só depois de aplicadas as medidas do artigo 101 e as medidas do artigo 127, em caso de reiteração ou de situação de maior gravidade, é que o conselheiro tutelar deve representar o Ministério Público pela destituição do poder familiar. E nesses casos, nesta representação, o conselheiro tutelar o fará após uma deliberação do colegiado e juntará neste ofício para o Ministério Público provas de que todas as medidas possíveis, né, e viáveis foram adotadas em situação e que há uma situação de reiteração para que aqueles pais, aquele representante legal, continue a estar violando o direito daquela criança e do adolescente, que, portanto, uma medida mais severa, como a destituição do poder familiar ou a retirada daquela criança ou adolescente da guarda dos seus pais, deva ser adotada pelo Ministério Público. Então, repriso mais uma vez, né? É importante que o conselheiro tutelar traga elementos de que a sua função como protetor daquela criança e do adolescente dentro das medidas administrativas foi executada e que não surtiu efeito, portanto, que há uma necessidade de se judicializar. A gente tem que lembrar que o foco do Estatuto da Criança e do Adolescente é evitar a judicialização a qualquer custo. Por isso, o Conselho Tutelar é um órgão administrativo, um órgão formado por leigos, por uma pessoa que é da comunidade, que conhece a realidade daquela família, que conhece a situação e os costumes das pessoas que ali vivem, e que pode estar tomando uma medida mais próxima da realidade das pessoas que ali estão. E só em último caso é que a questão vai ser judicializada, ou seja, em que vai se buscar, depois de adotada todas as medidas protetivas administrativas, ou de que tenha se buscado orientar a família, aplicar as medidas do 101 e do 127 e que, em último caso, ou que num caso de grande gravidade em que uma daquelas medidas não surtiria efeito, é que vai se judicializar a questão e, portanto, o Conselho Tutelar está representando ao Ministério Público para que adote uma medida mais grave, uma medida judicial por meio de uma ação de destituição do poder familiar ou de retirada da guarda de um daqueles membros. Então, pessoal, nós abordamos aqui duas questões relevantes, né, que muitas vezes equivocadamente vêm sendo tratadas pelo Conselho Tutelar dentro das suas atribuições, que diz respeito à atuação do Conselho Tutelar junto ao adolescente envolvido com ato infracional e a atuação do Conselho Tutelar em relação aos representantes legais da criança ou do adolescente que tem o seu direito violado por uma indevida representação pela destituição do poder familiar. Então, sempre que o Conselho Tutelar precisa ter como foco os postulados do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que é importante que vocês estejam sempre revendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, lendo textos doutrinários, participando de cursos como esse, porque a gama de atividades que envolve o Conselho Tutelar, que é o órgão mais próximo da comunidade, é grande, a quantidade de realidades é grande e é muito possível que a gente, muitas vezes na intenção de acertar, de fazer o melhor,
melhor a gente acabe prejudicando aquela criança, aquele adolescente por uma medida assodada e por falta de conhecimento. Então, que vocês continuem sempre se capacitando e sempre buscando com o foco de que o viés do Conselho Tutelar é a proteção, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o sistema normativo de proteção para esse segmento que precisa da nossa atenção por merecer prioridade absoluta.